Fluminense enfrenta a equipe do União Espanhola na terceira rodada da Copa Sul-Americana aqui em Santiago, no Chile. Estou na frente do hotel do Fluminense, fazendo pré-jogo fora de casa. Sempre que possível eu tento gravar um pouquinho aqui na contextualidade aqui local. Hoje o Fluminense vai enfrentar aqui em Santiago a equipe do União Espanhola. Tem dificuldades para o jogo impostas pelo próprio Fluminense, né? O Fluminense trouxe uma equipe completamente alternativa, inclusive na comissão técnica. Isso está certo, isso está errado, é uma discussão que a gente vai ter que ter. E claro, a escalação provável do Fluminense também para este jogo. Vamos embora, a gente fala tudo que você precisa saber sobre União Espanhola e Fluminense. Jogo que pode valer quase que a classificação do Fluminense para as oitavas de final, ou pelo menos para a fase seguinte. Você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. E vamos embora, estou aqui diretamente de Santiago do Chile, fazendo aquela cobertura que sempre que a gente pode, a gente consegue fazer. O Jornada está em todos os jogos. Eu, no caso, Gabriel Amaral, estou até agora praticamente invicto nesse ano. Não estive apenas em 3 partidas do Fluminense e 3 partidas, uma na estreia do Fluminense, ainda com time alternativo, a outra em Caxias do Sul, porque o Jornada mandou o Cauã Tinoco, e contra o Vitória no último domingo, porque já estava aqui em Santiago. Então estamos sempre nessa cobertura aqui no local também, tá? Hoje, o jogo, para quem está no Rio de Janeiro, o jogo é às 7 da noite. Aqui no Chile tem uma hora menos, um jogo aqui às 6 da tarde, no estádio Bicentenário La Florida, acho que é assim que se fala exatamente, que fica aqui em Santiago, fica a cerca de 50 minutos daqui do hotel do Fluminense, e é um estádio com uma capacidade reduzida, mas que ainda assim a torcida da União Espanhola não vai chegar naquele nível, não é um dos times grandes daqui da cidade. Hoje, a expectativa de público é de cerca de 5 mil pessoas, 6 mil pessoas no máximo, para essa partida. Talvez um pouco mais por ser uma partida de Copa, mas essa é a média do União Espanhola. O jogo, como eu falei, às 7 da noite, é transmissão exclusiva da ESPN, tá? No Disney Plus, na ESPN também na televisão. Então, você pode acompanhar o jogo do Fluminense aí na sua TV, mas em áudio você sabe que a melhor transmissão, a transmissão que está no local, a transmissão tricolor, o super pré-jogo que a gente faz, falando 2 horas sobre Fluminense, o super pós-jogo que a gente faz com entrevistas, falando ali tudo relacionado também à equipe do Fluminense, a gente tem aqui no Raiz Tricolor, beleza? Em parceria com o Jornada, que é meu outro canal, você deve lá se inscrever. A gente vai ficar ao vivo das 5 da tarde no horário aí do Brasil, às 7 tem o pré-jogo, às 7 rola a bola pro jogo, às 9 a gente vai continuar ao vivo, fazendo toda a cobertura aqui do local, com entrevistas, com debates, com informação também sobre, se Deus quiser, uma vitória do Fluminense. A gente abre aqui esse vídeo falando sobre as possibilidades do Fluminense. O Fluminense decidiu poupar esse time, né? E aí, cara, vamos lá, né? O Fluminense decidiu poupar o time. E não é só poupar, o Renato também não veio. O que a Sul-Americana vale pro Fluminense nesse ano? O Fluminense ganhou as 2 primeiras partidas, né? Essa é a primeira coisa a se falar. Com essa vitória, essas vitórias, e com relativa facilidade, o Fluminense ganhou o Once Caldas sem treinador, ganhou por 1-0, e em casa varreu o San José com o time reserva. Então, quando tem esse jogo aqui no Chile, e o Renato tem a oportunidade de ficar uma semana treinando, ele escolheu ficar uma semana treinando os titulares. Muitos jogadores não vieram. Fábio, Guga, Samuel Xavier, René, Gabriel Fuentes, os 3 zagueiros, o Thiago Silva. Alguns que eu tô falando desses estão lesionados, mas não vieram também pra cá, né? Thiago Silva, Ignácio, Freitas, Martinelli, Hércules, Ganso, Lima, Arias, Canóbio e Cano. Esses não vieram pra cá. E estão lá treinando ou se recuperando lá no Rio de Janeiro, com o Renato Gaúcho. E aí muita gente ouviu muito debate falando assim, o Fluminense está desperdiçando... Boa parte da galera que eu vi reclamando diretamente sobre isso é pelo Fluminense estar desvalorizando a Sul-Americana. E assim, vocês sabem, quem acompanha o Raiz Tricolor sabe que eu por muitos anos fui a favor da valorização da Sul-Americana do Fluminense. Por quê? A gente não tinha título oficial internacional da Conmebol. E isso era, sim, algo que me incomodava. Eu, como torcedor, eu era o tipo de torcedor que me incomodava com isso. Não sei se você, às vezes, não se incomodava tanto, mas eu me incomodava. Ah, o Virgem da América e tal. Era uma zoação que me pegava legal. Muito mais do que Série C, por exemplo. Só que a gente é campeão da Libertadores agora. Ah, Gabriel, é por isso que a gente tem que cagar pra Sul-Americana? Claro que não. Mas a gente jogou a Libertadores em 21, 22, 23, 24 e o nosso sarrafo subiu, galera. É isso. A gente hoje passa da primeira fase da Sul-Americana e demos sorte no sorteio do grupo com o time reserva. O time reserva do Fluminense tem uma folha... O reserva
tá? Que eu vou falar a escalação já. Com certeza, a folha dos jogadores reservas do Fluminense é mais alta do que todos os outros 3 times. Tanto o Once Caldas, quanto o União Espanhola, quanto principalmente do San José. Certeza absoluta disso. Então o Fluminense, com uma equipe reserva, vá lá, teria a obrigação de passar de fase, disputando a primeira posição com o Once Caldas. Para mim, até agora, é o melhor time do grupo. Essa parte aqui do pré-jogo eu tô gravando ainda antes do resultado de San José e Once Caldas, que acontece. Na verdade, a bola já rolou. Tô gravando isso daqui por volta de 8h30 da noite, né? A bola já rolou? Não, a bola vai rolar daqui a pouco lá no estádio Hernando Siles para San José e Once Caldas. E aí, nesse vídeo aqui ainda, eu trago o resultado dos cálculos do grupo. Então, assim, o Fluminense venceu os 2 primeiros jogos e parte para uma classificação extremamente tranquila, mesmo com os reservas. Então isso não é menosprezar a competição. É dar o valor à competição que mais vai pedir valor nesse momento. De que adiantaria o Fluminense trazer titular para o jogo contra o San José e ganhar de 8 ao invés de 5? De nada, só cansaria os titulares. Então o foco nesse momento é estar bem no Brasileirão. Não necessariamente ser campeão do Brasileiro, né? O foco não pode ser esse agora. Mas o foco é estar bem no Brasileirão. Não é que poupou para ganhar o Botafogo. Não, o Fluminense poupou para pontuar no Brasileiro. Para o Renato ter tempo para trabalhar o time. E esse time que viajou para cá tem total obrigação de fazer um bom jogo e de ser melhor do que a União Espanhola. Não falo em obrigação de vencer, porque o futebol é uma loucura e tal, mas assim, tem obrigação de fazer isso. Até agora, o que se viu da equipe adversária é uma equipe muito frágil, que foi até a altitude e duelou com o San José, que a gente já viu que é uma equipe muito frágil também. E jogando em casa, depois de 20, 25 minutos de jogo, estava completamente dominado pela equipe do Once Caldas, que novamente foi uma equipe que a gente ganhou com os titulares fora de casa. Então assim, amanhã o que se espera é uma vitória do Fluminense. É praticamente confirmar a classificação. Fazendo 9 pontos, o próprio União Espanhola já vai ficar só com 1 ponto. Já vai ter uma dificuldade tremenda para poder alcançar o Fluminense, e o Fluminense ainda tem 2 jogos em casa. Uma vitória aqui no Chile é para garantir a classificação. E aí agora já gravando aqui depois do jogo entre San José e Once Caldas, né, que aconteceu lá em La Paz, o Once Caldas venceu por 3-2, né? Na hora que botou o pé no acelerador, fez 1-0, tirou o pé, tomou um gol de empate, fez o 2-1 logo depois, tomou empate e praticamente no final dos acréscimos ali, conseguiu o 3º gol, um hat-trick do Dairo Moreno, que é o artilheiro da Sul-Americana agora com 4 gols. A vitória não foi tão boa para o Fluminense, porque o Once Caldas foi a 6 pontos, e com isso o Fluminense... Foi boa para o Fluminense se classificar, né? Com essa vitória aí, basicamente o Fluminense, se não tiver um tropeço bizarro dentro de casa, tá classificado para a próxima fase. Só que vai lembrar, na Sula, em primeiro você vai direto para as oitavas. Em segundo, você vai para uma fase playoff contra um 3º colocado da Libertadores. E por que foi ruim nesse caso? Porque vocês estão vendo aqui a diferença de saldo, o Once Caldas tem 4 gols a menos de saldo do que a gente. E eles pegam União Espanhola e San José em casa ainda. Então pode vir uma goleada muito grande contra o San José, esse saldo ficar muito parecido, e aí o jogo do Maracanã, o Once Caldas, se vencer a gente, terminar em primeiro. Obviamente isso não é o projeto, não é o provável, bem provável que o Fluminense termine em primeiro mesmo. Mas, enfim, né, o empatezinho lá em La Paz era melhor, deixaria o Once Caldas com 4, o San José com 2, e a gente poderia terminar essa rodada com 9, já praticamente classificados em primeiro. Mas, enfim, não muda nada, o Fluminense precisa ganhar o União Espanhola no jogo de hoje. Para isso, vamos falar de bola e campo. Vamos lá, tá? Escalações prováveis aí na tela. Vou botar a escalação do Fluminense e a escalação do União Espanhola aqui do Chile. O Fluminense deve vir com, né? Para quem, né, tá em outro mundo, né? O Fluminense não trouxe nenhum dos titulares, nem o Renato Gaúcho veio. Deixa eu até mudar ali, né? Que tá Renato ali, né? E hoje vai ser o Alexandre Mendes, né? Não vai ser o Renato. O Fluminense vem com o Vitor Eudes no gol, na lateral direita Júlio Fidelis, na zaga Manuel e Thiago Santos, e na lateral esquerda ou Wagner ou Léo Jance. O Léo Jance é o titular ali, deve ser ele quem vai pro jogo, mas a gente viu aqui no Chile, ele estava com uma proteção na perna, e o pessoal da Central Fluminense falou que é por conta de uma pancada e que talvez ele não, se fosse pro jogo, o Wagner seria titular. Então fica essa dúvida na lateral esquerda, né? No meio de campo, Bernal e Nonato, mesmo meio de campo
que já vem jogando um outro jogo ali do Fluminense, com o Lescano fazendo a camisa 10 ali, né, de certa maneira. O ataque com Keno, Serna e Everaldo, esse é o time formado pelo Renato e pelo Alexandre Mendes. Um breve comentário rápido, né, porque eu sei que muita gente não conhece todos os jogadores. Vitor Eudes precisa se provar. Até agora, o Vitor Eudes, somando tudo, não chega a ter 15 jogos como profissional. Isso para um cara de já mais de 25 anos é pouco, tá? E até agora, para mim, não se provou ainda não. Vai precisar se provar no jogo aqui contra a União Espanhola. Joga num gramado sintético. Para o goleiro, isso afeta um pouco menos, né? Júlio Fidelis, um bom lateral direito, tá? Ouvi boas coisas sobre o Júlio Fidelis. Confesso que a geração dele na base eu acompanhei pouco, mas fica o destaque, tá? Uma expectativa boa para ver ele jogando do lado direito contra o Norambuena. Acho que é assim que se fala, Gabriel Norambuena. Esse lateral que ataca bastante. Então vai ser interessante ver esse embate. Na lateral esquerda, o Léo Jance já jogou, não vou falar muito dele. O Wagner é da Esquadrilha 07, a mesma geração do Wallace Davi que está no banco, do Isaac e do Riquelme estão machucados. É da geração desses, principalmente desses três ali que já subiram. É mais uma cara nova que vai aparecer por ali. A gente tem Lescano, que vai ganhar chance para jogar. E aí do meio para frente você já conhece todo mundo. No banco, quem é que pode chamar a atenção do Fluminense? Para mim, o volante Gustavo Doman, tá? É um dos que pode entrar e pode chamar a atenção. Já tá muito bem na base. E no ataque, principalmente o Kevin Samuel. É um moleque do Sub-17 que meteu gol pra cacete. Acabou ficando um pouco ofuscado por conta de Riquelme e Isaac, mas joga bola pra cacete, camisa 99. E o Kelvin, camisa 25, que também foi um jogador que foi muito bem na Copinha. Pode ser também dois aí que se surgirem no time principal, para ver que começou o show do meu tricolor, para ver que vai ser legal, beleza? Tem toda uma galera no banco, todo um monte de moleque no banco, e aí talvez eles entrem no jogo, então, enfim, tenha sido uma viagem mais para poder ganhar casca, né, de profissional. Sobre o time do União Espanhola, eles até agora jogaram 2 jogos no campeonato, na Copa Sul-Americana, na fase de grupos. Nesses 2 jogos, a equipe do União Espanhola não venceu, tá? Só fez 1 gol, empatou com o São José lá em La Paz e perdeu em casa para o Once Caldas. É um time antigo, muito antigo, mais de 120 anos aqui em Santiago. É considerado um time tradicional, mas não é um time grande, tá? Deve levar um público baixo para o jogo, tinha muitos ingressos ainda disponíveis. Deve levar ali cerca de 3, 5 mil pessoas só ao estádio. Estádio, como eu falei, estádio Bicentenário La Florida, que é um estádio que é da municipalidade de La Florida, mas quem joga lá é o Audax Italiano, né, um outro clube aqui do Chile. E o União Espanhola só está jogando lá porque o estádio dele, o Santa Laura, está em reforma. É um gramado sintético. Para quem vai ver o jogo de casa, tem uma pegadazinha. A câmera, não sei se a Conmebol vai botar a câmera no mesmo lugar, mas tem uma pegada de jogo society, assim, total. E, bem, a probabilidade de escalação dele, segundo o canal. Eu esqueci o nome do canal que eu vi, Hispanicamente. Independência Hispana é o nome do canal que eu estava consumindo aqui para saber informações do União Espanhola. A provável escalação tem o goleiro Tornacioli, a lateral direita tem a possibilidade do Ramírez, mas deve vir o Béjar, eu acho que é assim que se fala. Na zaga, Vidal e Nicolás Dias, e o Norambuena no lado esquerdo, um lateral que ataca bastante. No meio de campo, Nadruz e Jauregui. Tem um desfalque nesse meio de campo de um dos volantes. O meio de campo, o camisa 10 ali na teoria seria o Marim, né? Mas o camisa 10 de fato é o Uribe, ponta direita, daqueles ciscadores que corta para dentro, perna esquerda e bate bem. É o cara do time, esse camisa 10 que joga pela ponta direita. Alô Wagner, alô volantes que jogam pelo lado esquerdo, né? Vão ter trabalho com ele. Na ponta direita o Arangues, que não é aquele Arangues do Internacional, o Charles Arangues, né? Esse é atacante. E de centroavante, ou o Geraldino, que é o atacante que vem sendo titular, ou o Matias Soares, que jogou muito tempo no River Plate e tal, mas eu acho um atacante fraco, né? Um canhoto. Mas, enfim, é atacante, é centroavante, passagens pelo River, pelo Belgrano. Não é pouca coisa, não. Esse é o time do José Sierra, que é ídolo do União Espanhola, jogou anos e anos aqui.
treinou também o time já por muito tempo, mas está muito contestado, porque a equipe do Chile, no campeonato chileno, eles hoje estão na 13ª colocação apenas. Venceram só 2 jogos até agora do campeonato chileno. Eles têm um jogo que foi dado como vitória para eles, que teve confusão no estádio do Deportes Iquique, mas que eles venceram o Deportes Iquique, que é o lanterna da competição, e eles venceram também mais recentemente por 3-0 o Ñublense, que é 12º no campeonato chileno. Então, assim, é um time que está muito contestado. O treinador já deu declaração que era difícil fazer gol com os jogadores que ele tinha. Ou seja, está numa situação assim, completamente caótica a equipe do União Espanhola. E na Sul-Americana, como eu falei, tem 1 ponto em 2 jogos. Então, eles vêm, assim, para um jogo contra os reservas do Fluminense tentando alguma coisa. De característica do time, já falei de alguns jogadores, jogam com a linha muito alta, tá? Então pode ser que a gente veja Serna, Keno, Everaldo partindo em velocidade nas costas dos defensores. E principalmente Thiago Santos, Bernal, que também é bom de lançamento, tentando ligações diretas, se a bola bater até talvez no Lescano, nas costas do zagueiro em profundidade para os atacantes do Fluminense. Mas como a grama é sintética, tem que tomar cuidado com a corrida da bola. Vamos ver o que vai dar para a gente tirar deste confronto. O Fluminense, historicamente, aqui no Chile, tem ótimos resultados, né? O Fluminense já venceu a Universidade do Chile. Na verdade, o único resultado ruim que o Fluminense tem aqui no Chile, em competições oficiais, é uma derrota para a Universidade Católica em 2005, que nos eliminou da Sul-Americana. Foi uma derrota por 2-0. O Conca jogava naquele time. De resto, cara, já ganhamos o Colo-Colo aqui no ano passado, já ganhamos a Universidade de Chile em 2009 na Sul-Americana por aqui também, já aí empatamos, né, com sabor de derrota com o La Calera, mas não perdemos, ganhamos o Antofagasta. A gente tem um bom histórico aqui no Chile no geral, né? Não temos um problema de vir jogar aqui, espero que continuemos assim hoje, contra a União Espanhola. Apita a partida Andrés Matonte, que é um árbitro que já apitou 3 jogos do Fluminense em competições internacionais. Na Libertadores do ano passado ele apitou o empate com a Alianza Lima na estreia lá no Alejandro Villanueva em Lima, e apitou também o jogo contra o Grêmio no Maracanã, o jogo que foi para os pênaltis. Foram 2 arbitragens boas, não é um árbitro que eu tenho muitas críticas a ele, não. É um árbitro que faz parte daqueles que tem um pouquinho de moral na Conmebol, um árbitro uruguaio e que, enfim, creio que não será problema para esse jogo, torço para que não seja um atrapalho para essa partida. Então é isso, tá? Comecei lá na frente do hotel do Fluminense, termino aqui da casa onde eu tô hospedado. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos junto nessa quarta-feira na transmissão de União Espanhola e Fluminense aqui no Raiz Tricolor. Até a próxima, valeu!